Meu nome é Julia e, ironicamente, sou casada com o homem mais incrível que já conheci. Lucas é meu marido, nós dois temos 28 anos e, como muitos casais jovens modernos, ele e eu construímos nossas vidas longe da agitação de nossos entes queridos. Temos uma casa aconchegante onde voltamos depois do trabalho, pagamos contas regularmente e levamos uma vida cheia de preocupações, pequenas alegrias e felicidade tranquila. Faz um ano que juramos lealdade um ao outro na frente de amigas e familiares e, francamente, nossas vidas estão indo muito bem. Quase. Exceto por um pequeno detalhe que ofusca nossa existência serena, os pais de Lucas. Não me interpretem mal, não tinha ilusões de que me tornaria a nora perfeita para eles, a partir de livros onde os relacionamentos são sempre impecáveis. Porém, não esperava que desde o primeiro dia que nos conhecêssemos me sentisse um hóspede indesejado em sua casa. Quando conheci os parentes de Lucas, senti como se tivesse entrado em um covil de predadores, carregando algo muito tentador e vulnerável. Sua mãe, Jane, me recebeu com um olhar que guardava mais do que uma curiosidade comum. Aquele olhar estava atado a uma avaliação fria, como se ela estivesse tentando determinar o que mais a incomodava em minha presença, ou minha aparência, ou o próprio fato de minha existência ao lado de seu filho. Antes mesmo de poder dizer olá, percebi que Jane já havia passado a sentença, encontrado uma falha em mim que não a agradava. Lucas, claro, me avisou, mamãe pode ser um pouquinho às vezes excessiva, mas não leve para o lado pessoal. Sorri e balancei a cabeça, tentando me acalmar e não dar importância às palavras, mas acabou sendo mais complicado. Naquela noite, no jantar em família, a tensão estava no ar. Tentei manter a calma, participar de conversas, passar o sal, mas então Jane olhou para Lucas e disse com um leve sorriso: "Você se lembra de como Stephanie fez aquele risoto delicioso, querido?" Lucas assentiu, sem olhar para mim, e respondeu com uma leve nostalgia: "Sim, eu me lembro." Meu coração afundou. Stephanie. O nome que soava à mesa como um eco do passado, como se ela fosse mais do que apenas uma conhecida. A conversa deles se tornou uma espécie de ritual em que eu era invisível. Toda a atenção estava voltada para alguma distante Stephanie, cujas sombras habitavam nesta mesa ao nosso lado. Stephanie, que, como ficou claro para mim, era um exemplo da mulher ideal aos olhos de Jane. Eu estava sentada ali com um saleiro na mão, sentindo que estava ficando difícil respirar pela percepção da minha invisibilidade, pelo fato de minha presença nessa família ser menos significativa do que as lembranças de alguém do passado. Sempre soube que conviver com alergias não se trata apenas de lidar com os sintomas físicos. É uma tensão constante, como se você estivesse vivendo com sombras que o cercam, sussurrando em seu ouvido sobre perigos ocultos à espreita em qualquer esquina. Desde pequena, o amendoim se tornou meu inimigo jurado, mas não o único. Tudo começou com uma colherada de manteiga de amendoim, uma guloseima inocente que se transformou em um desastre. A ida ao pronto-socorro foi um alerta para meus pais, um aviso de que minha vida nunca seria fácil. E não apenas amendoim. Os médicos me deram uma longa lista de coisas que eu não conseguiria mais comer, como se me privasse da oportunidade de fazer parte das alegrias comuns da vida. Soja, ervilha, amêndoa, cereja, tomate, banana e até batata, essa lista se tornou minha companheira constante. Era como carregar uma lista de proibições que está inextricavelmente ligada à minha personalidade. Agora, cada jantar em um restaurante ou até mesmo uma reunião regular com amigos se transformava em uma operação estratégica cautelosa, onde eu sempre mantinha minhas inibições em mente, como se eu tivesse limpado o campo em que estava andando. Minha sogra Jane estava bem ciente de todas as minhas limitações. Ela conhecia cada item dessa longa lista e poderia facilmente repeti-lo, como se fosse um conjunto de regras que ela havia memorizado de cor. Mas, apesar disso, toda vez que íamos jantar com eles, ela invariavelmente fazia as mesmas perguntas. "Tem certeza que não pode comer um pouco dessa torta? Tem extrato de amêndoa?" Sua voz oscilava entre a preocupação e o aborrecimento silencioso, como se houvesse algo desafiadoramente ridículo em minhas limitações. Sempre respondi com um sorriso educado, escondendo minha irritação e repetindo: "Sim, tenho certeza, obrigado." Mas uma batalha silenciosa graçava dentro de mim, uma batalha pelo direito de ser ouvido, pelo direito de ser eu mesmo. Mesmo que isso significasse ser um pouco desconfortável.
Um dia, durante uma reunião de família, eu estava caminhando por um longo buffet, percorrendo mentalmente minha lista, observando o que é seguro e o que pode se tornar uma ameaça. Lucas estava andando ao meu lado, tentando me ajudar a encontrar algo adequado. Naquele momento, como sempre inesperadamente, Jane apareceu com seu tom invariavelmente doce, quase enjoativo. Júlia, você deveria experimentar esta caçarola. Eu me certifiquei de que ela estava segura para você. Suas palavras soaram carinhosas, mas havia um brilho estranho em seus olhos que não combinava com seu tom. Lucas parou, garfo na mão. Mãe, você usou sopa de creme de cogumelos, né? Ele perguntou, sabendo que muitas marcas incluem soja, o que é proibido para mim. O sorriso de Jane vacilou por um momento. Oh, eu acho que deveria estar tudo bem, ela respondeu, mas nós dois sabíamos que não era o caso. Pedi desculpas, deixando a caçarola intacta, e esse pequeno incidente ficou gravado na minha memória como mais uma lembrança daquele jogo escondido em que eu parecia ser apenas um peão. Cada jantar em sua casa era como um duelo invisível, no qual Jane sempre segurava a carta principal, o controle da cozinha. Eu tinha que ter cuidado, constantemente me lembrando das regras que eu tinha que viver para não me colocar em perigo. Essa luta foi exaustiva, mas inevitável. Lucas e eu aprendemos a encontrar lugares onde eu pudesse me sentir seguro, como nosso restaurante italiano favorito. Era um pequeno abrigo onde a equipe entendia a gravidade das alergias alimentares. Falei minha lista habitual de proibições ao garçom, que assentiu com compreensão e, como se estivesse jogando uma carga dos ombros, sentei-me de volta, dobrando o guardanapo no colo. Você está bem? Lucas perguntou baixinho, seus olhos vasculhando suavemente meu olhar. Havia uma preocupação gentil neles, um desejo de me proteger de tudo isso. Sim, estou bem, respondi, embora por dentro ainda estivesse lutando com o desejo de ser invisível. Eu simplesmente odeio toda essa atenção exigente, acrescentei, não querendo chamar tanta atenção desnecessária para mim toda vez. Você não está se agitando. Você só está se certificando de não morrer, respondeu Lucas com um meio sorriso que tinha tanto humor quanto seriedade. Eu ri, um som curto que era ao mesmo tempo um agradecimento pelo apoio dele e um reconhecimento silencioso de que tudo tinha se tornado parte da minha rotina diária. Depois daquele jantar, enquanto caminhávamos sob um céu noturno sem nuvens, uma brisa suave acariciou meu rosto e, por um momento, senti aquela rara leveza que a simples felicidade traz. Lucas estava segurando minha mão, e naquele momento parecia que o mundo estava congelado em sua calma. Mas o silêncio foi interrompido pela vibração do meu telefone. Mensagem. Era da Jane. As palavras exibidas na tela pareciam uma sombra projetada sobre a lua, um véu sombrio que obscurecia tudo o que era brilhante. Cuidado, Júlia, nem todo mundo leva suas condições tão a sério. Eu não gostaria que nada acontecesse com você. Eu lentamente li a mensagem em voz alta para Lucas. Ele silenciosamente me abraçou, como se quisesse me esconder da ameaça invisível escondida nessas palavras aparentemente carinhosas. Ela está apenas tentando chegar até você, disse ele, com a voz baixa, mas confiante. Ele queria acalmar minhas preocupações, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia mais nas palavras de Jane do que um simples jade. Foi um lembrete. Um lembrete da minha vulnerabilidade, de que minhas alergias não são apenas uma limitação física. Era uma lacuna na minha defesa, uma fraqueza que pessoas como Jane poderiam usar contra mim. Os passos no caminho para casa se tornaram mais do que apenas uma caminhada para mim. Não pude deixar de pensar em todos esses perigos escondidos na vida cotidiana, na insidiosidade de influências aleatórias que poderiam virar minha paz de espírito de cabeça para baixo em um instante. Não se tratava apenas de amendoim, soja ou ervilha, tratava-se da consciência constante de que minha alergia, como um inimigo silencioso, poderia ser usada contra mim por aqueles que a viam como uma oportunidade de manipulação. Cada visita à casa de Jane se transformava em uma espécie de produção teatral. Sempre me senti um personagem que não conhecia seu papel. Jane conduziu essa performance, na qual todos, exceto eu, sabiam desempenhar seus papéis corretamente. Eu era um coringa, um elemento imprevisível que poderia involuntariamente causar uma cena com um passo errado ou, pior, uma mordida errada. Lucas tentou fazer o possível para suavizar os cantos, mas entendi que na casa dela eu estava sempre em território alheio.
Em uma noite em particular, a tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca, como molho, que Jane derramou em pratos com um sorriso carinhoso. Tudo estava perfeitamente organizado, como sempre. Os pratos eram cuidadosamente colocados sobre a mesa, o serviço de mesa brilhante, que era como um cenário de palco. Eu estava sentado à mesa, meu prato continuava vazio e esperei tenso, tentando descobrir o que comer do que era oferecido sem o risco de acabar no hospital. Tudo parecia estranho e perigoso, até os pratos que pareciam bastante comuns estavam repletos de ameaças. E então Jane, com preocupação simulada em sua voz, me ofereceu feijão verde. Júlia, querida, eles são simplesmente divinos, disse ela com tanta doçura que me senti desconfortável. Sua voz era gentil e suave, mas não havia uma gota de cuidado em seus olhos que soasse em suas palavras. Havia um brilho frio, como um homem que sabe que sua proposta é um teste de força. Eu sabia que mesmo o prato de aparência mais inócua poderia ser perigoso, e a maneira como ela insistia que tudo deveria ficar bem me deixava ainda mais cautelosa. Lucas olhou para mim e vi preocupação em seus olhos. Ele sabia que aquele jantar não era apenas uma refeição. Era uma batalha oculta em que cada movimento importava. Eu estava olhando para essas vagens, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Perguntei cautelosamente: o que há neles? Jane, com um aceno casual de sua mão, respondeu: oh, apenas alguns pedaços de amêndoa para triturar. Quando ouvi isso, levantei a mão, parando Lucas, que já estava pegando o prato. Não consigo comer. Você se lembra, eu não posso ter amêndoas, lembrei, tentando manter a calma. Jane colocou a mão no peito em surpresa requintada. Oh meu Deus, devo ter esquecido. Estúpido eu. A cadeira de Lucas recuou enquanto ele se levantava, com o rosto tenso. Mãe, isso é sério. Julia pode acabar no hospital, disse ele, com a voz cheia de reprovação e aborrecimento. Os olhos de Jane se estreitaram um pouco e havia algo gelado em seu olhar. Eu só queria fazer algo legal, respondeu ela, seu tom ficando ofendido e reprovado. Não é minha culpa que Julia tenha tantas alergias, continuou ela, enfatizando a última palavra, como se transformasse minhas limitações médicas em um rancor pessoal. Houve um silêncio constrangedor na sala. Os parentes de Lucas congelaram com garfos nas mãos, sem saber para onde olhar. Senti a cor inundar meu pescoço, como se um holofote tivesse brilhado sobre mim, fazendo de mim o centro das atenções na pior situação possível. O pai de Lucas, Mark, tentou amenizar a situação. Vamos aproveitar o jantar. Julia, tenho certeza que você encontrará algo adequado para você, mas o estrago já foi feito. O resto do jantar foi passado em uma atmosfera de intensa polidez, quando Jane, com os olhos estreitos, me fez perguntas sobre minhas alergias. Ela parecia estar anotando cada palavra que eu dizia, como uma estrategista na véspera da próxima batalha. Quando Lucas e eu estávamos finalmente sozinhos, ele suspirou, seus ombros caíram. Sinto muito, Julia. Eu deveria ter checado tudo antes de chegarmos. Eu balancei a cabeça, cansado da sensação interminável de que eu era um problema que precisava ser resolvido. A culpa não é sua, mas começo a achar que sua mãe está fazendo isso de propósito. Sussurrei, evitando o olhar dele. Ele não respondeu, e ele não precisava, nós dois sabíamos a verdade. Jane servia sua porção de malícia a cada refeição, e eu sempre parecia ser o prato principal. Eu sempre conseguia entender quando Jane estava trabalhando em Lucas. Havia algo distante em seus olhos, como se ele me visse ao mesmo tempo, mas também não me visse e ele estava pesando as palavras dela contra seus próprios pensamentos. Naquela noite, como em muitas outras, senti uma nuvem de dúvida pairando sobre ele. Ele falou baixinho, como se tivesse medo de perturbar um equilíbrio delicado. Mamãe acha que precisamos pensar bem no futuro. Ele evitou meu olhar, seus dedos mexendo nervosamente no controle remoto da TV e perguntei, sentindo uma onda de ansiedade subir no estômago. Sim, continuou ele, com a voz tremendo de indecisão. Ela diz que podemos não entender completamente o que significa ter filhos com os seus problemas de saúde. A palavra problemas pairava no ar como algo pesado e ridículo. Senti meu peito se contrair por dentro, como se algo invisível estivesse bloqueando minha respiração. Ela estava falando com você sobre minhas alergias de novo, certo? Eu perguntei, mal conseguindo conter minha raiva. Lucas suspirou, colocando o controle remoto no sofá.
Ela só está preocupada, Julia. Ela acha que vai ser difícil para nós lidarmos, especialmente se quisermos ter filhos. Eu me arrepiei, sentindo meu coração apertar em resposta a essas palavras. Nós conversamos sobre isso, Lucas. Sempre fui capaz de aguentar, não é mesmo? E há algo que nos impeça? Tem muita gente com alergia que tem filhos. Ele passou a mão pelos cabelos, o que sempre traiu seu estresse interior. Eu sei, eu sei. Ela só tem essa capacidade de me fazer duvidar de tudo. Sua voz ficou mais baixa, como se ele não acreditasse em suas próprias palavras. Havia tensão na sala, que crescia como uma erva daninha em um jardim, crescendo, ameaçando estrangular tudo o que havia de belo entre nós. Olhei para ele, para o homem que amava de todo o coração, mas não pude deixar de notar como seu olhar se nublava de dúvida. Jane sabia como semear as sementes da insegurança, mesmo quando estávamos felizes. Você duvida de nós? Eu perguntei, mal conseguindo esconder o tremor da minha voz. Lucas finalmente olhou para cima, seu olhar claro e claro. Não, eu não duvido. Detesto que ela continue falando sobre isso. Detesto que isso nos faça discutir. Peguei sua mão e nossos dedos se entrelaçaram. Não brigamos. Estamos do mesmo lado, lembra? Ele assentiu, me abraçando mais forte. Você e eu contra o mundo inteiro, né? Suas palavras eram calmantes, mas algo dentro de mim ainda não me soltava. Sim, ele e eu estávamos juntos, mas eu não podia ignorar o pensamento de que as palavras de Jane eram como sementes venenosas criando raízes em nosso jardim. A notícia da minha gravidez veio como uma surpresa, a feliz surpresa que iluminou nossa vida com Lucas, enchendo-a de um novo significado. Mas essa notícia acabou sendo difícil para nem todos perceberem. No dia em que informamos seus pais sobre isso, eu não esperava mais nada, mas ainda esperava uma recepção calorosa. A reação de Jane foi algo como um processo artificial, como se o robô estivesse tentando reproduzir emoções humanas. Após uma breve pausa, ela sorriu com força, seus lábios se esticaram em um sorriso antinatural, quase mecânico, mas não havia alegria ou excitação em seus olhos. Tudo bem, disse ela, embora não houvesse um pingo de sinceridade em seu tom. Já Lucas parecia orgulhoso e um pouco tenso, como se esperasse algo mais da mãe. Mãe, esta é uma ocasião alegre, acrescentou com uma nota de cautela, encarando atentamente a reação dela, como se tentasse ver pelo menos um vislumbre de aprovação real. Claro que é maravilhoso, disse Jane finalmente, embora as palavras soassem formais demais, como se elas estivessem dizendo para outra pessoa e não para nós. Precisamos ter um jantar em família para comemorar, continuou ela, com a mesma alegria insincera. Acenei com a cabeça rigidamente, embora um sentimento cético surgisse dentro de mim. As férias em família de Jane raramente eram simples eventos alegres, sempre havia algo mais escondido por trás do show externo, como se toda vez que ela precisasse subordinar todos ao seu roteiro. No entanto, quando vi o olhar esperançoso de Lucas, suprimi minhas dúvidas e concordei. A noite do jantar chegou cedo demais e a casa de Jane estava cheia de parentes rindo e conversando em um ambiente luxuoso. Jane brilhou em seu papel de anfitriã perfeita, movendo-se graciosamente de um convidado para outro. Seus movimentos foram aperfeiçoados ao automatismo e seu sorriso era quase sincero, mas ainda havia um distanciamento frio em seus olhos. Quando ela finalmente veio até nós, seu rosto brilhou com a alegria fingida de sempre. Parabéns, Julia, disse ela em um tom ao mesmo tempo agradável e gelado. É uma ocasião tão alegre. Obrigada, Jane, respondi, tentando combinar com seu estilo formal de comunicação, embora ainda estivesse preocupada por dentro. Senti o braço de Lucas envolver minha cintura, e seu toque silencioso expressou gratidão por eu estar tentando manter a paz. Mas eu sabia que algo mais estava por vir. Quando chegou a hora do jantar, senti uma emoção familiar. A mesa estava repleta de uma variedade de pratos, cada um dos quais parecia atraente e festivo, mas para mim era como um campo minado. Esta noite, eu esperava que tudo fosse diferente, que Jane tentasse levar em conta minhas limitações para mostrar que ela se preocupa com o nosso futuro, nossa felicidade comum. Mas assim que me sentei à mesa, a tensão familiar voltou. A comida parecia suntuosa, cada prato era apetitoso, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que cada mordida poderia se transformar em uma ameaça. Senti os olhares em mim, todos estavam esperando que eu escolhesse.
Sua mão pairou sobre um dos pratos, e naquele momento, a voz de Jane, como se com zombaria inocente, soou ao lado dela. Querida, agora você está comendo por dois. Precisamos tentar comer mais. Ela sorriu e suas palavras soaram quase como uma ordem. Sorri de volta, sentindo uma preocupação fria apertar meus ombros. Escolhendo cuidadosamente apenas as opções mais seguras, alguns legumes, um pouco de arroz, tudo mais simples e previsível, tentei não me destacar. Mas assim que eu estava pegando um pedaço de pão, Jane de repente me parou rapidamente. Talvez não este, disse ela com pressa quase imperceptível. Não tenho certeza se o padeiro usou farinha de soja. Minha mão congelou e eu encontrei seu olhar. Algo perturbador brilhou em seus olhos, ou talvez fosse um desafio. Por que ela falou com tanta confiança sobre soja? Como ela sabia das minhas alergias específicas, especialmente aquelas tão raras quanto a farinha de soja? Parecia preciso demais, deliberado demais, como se ela soubesse como me pegar, como me fazer sentir inseguro. Obrigado pelo aviso, respondi, tentando esconder a preocupação em minha voz, e coloquei o pão de lado. Mas os alarmes já tocavam dentro de mim. Esse momento foi muito parecido com uma armadilha, e eu não conseguia me livrar da sensação de que Jane sabia o que estava fazendo. O resto do jantar foi um borrão. O som dos copos, os parabéns dos convidados, tudo isso misturado em uma cacofonia ininteligível. Minha mente estava completamente absorta em um pensamento. A hospitalidade de Jane nada mais era do que um jogo cuidadosamente coreografado no qual me foi atribuído o papel de um oponente invisível. Cada prato na mesa, por mais atraente que parecesse, escondia um perigo potencial. Senti meu estômago apertar não de fome, mas de medo de que qualquer movimento errado, uma escolha errada pudesse se transformar em um desastre. Jane parecia gostar de seu papel de anfitriã, mas por trás de sua deliberada consideração havia uma frieza insidiosa, como se esperasse o momento de desferir outro golpe. Esse jantar em família, que deveria ser uma celebração em homenagem ao nosso filho ainda não nascido, se transformou em um verdadeiro banquete para Jane. Um banquete no qual não havia lugar para verdadeira alegria. Cada pedaço de comida era como uma lâmina pendurada na minha cabeça. E eu, como se estivesse sempre oscilando no limite, tentei ficar de pé, esperando poder lidar com esse jogo. Quando todos finalmente se sentaram à mesa, a animada tagarelice se espalhou pela sala como uma leve brisa primaveril, enchendo o ar de conversas familiares, fofocas e anedotas que rolaram pelas línguas do público como velhas canções cantando em uníssono memórias. Jane, como sempre, ocupou o centro do palco, liderando essa festa como uma rainha, confiante em sua superioridade sobre o público. Sua pose era o epítome da autoridade contida, e cada gesto, afiado e deliberado, lembrava um esboço teatral. Ao bater levemente em seu copo, ela atraiu a atenção de todos os presentes, e naquele momento houve um silêncio respeitoso à mesa, como se Jane estivesse prestes a anunciar algo importante. Antes de começarmos o jantar, quero dizer algumas palavras. Sua voz ecoou pela sala com uma firmeza que inspirou respeito e fez com que todos ouvissem involuntariamente. Estamos muito felizes em celebrar este evento alegre e adição à nossa família. Julia e Lucas, vocês estão começando uma nova e maravilhosa etapa em sua vida, e Mark e eu não poderíamos estar mais felizes. Suas palavras foram seguidas por uma salva de palmas, acompanhada de acenos de aprovação de parentes, e me forcei a sorrir, embora por dentro sentisse esse momento me apertando como um vício. Lucas, sentado ao meu lado, apertou minha mão com força embaixo da mesa, transmitindo apoio silencioso. Eu sabia que aquela noite era tão importante para ele quanto para mim e, pelo menos para o bem dele, eu tinha que aguentar. Obrigada a todos, eu disse, olhando para as pessoas sentadas na minha frente, que pareciam quase desconhecidas para mim. Estamos realmente ansiosos por esse novo capítulo em nossas vidas. Minhas palavras soaram sinceras, embora minha alma estivesse um caos. Parecia que até frases comuns perdiam a naturalidade na presença de Jane, como se sua própria energia e maneira de conversar turvassem tudo o que era humano ao redor. Quando a comida começou a chegar na mesa, peguei meu prato sem jeito, tentando escolher apenas os pratos mais simples e seguros. A colher com as batatas fritas pairou no ar antes de eu decidir colocá-la no meu prato.
Lucas não se deixou enganar pela minha incerteza, seus olhos inquietos acompanhando cada movimento meu. Você está bem? Ele perguntou baixinho, inclinando-se mais para que sua voz não fosse ouvida pelos outros. Eu assenti, embora as dúvidas estivessem furiosas em minha alma. Sim, só estou tomando cuidado, sussurrei, empurrando as batatas pela borda do prato. Era verdade, mas não tudo. O olhar de Jane estava direcionado para mim, e eu o senti como um holofote penetrante, destacando todas as minhas fraquezas. Eu estava sob sua estreita supervisão, como uma amostra sob um microscópio. Todas as minhas escolhas, cada gesto foi avaliado por ela com rigor implacável. Julia, você não está tocando sua salada de jeito nenhum. Sua voz soou com uma nota de preocupação ostensiva. Pedi para você atender o posto separadamente, como quiser. Ela tinha um sorriso educado e tenso no rosto, mas eu podia sentir a frieza em suas palavras. Obrigado, Jane, respondi, tentando manter a calma, mas hoje não tenho muito apetite. Era uma desculpa, mas parecia plausível. As saladas me pareceram uma escolha muito arriscada, porque sempre podiam esconder certos alérgenos que eu talvez não tivesse adivinhado. À medida que o jantar prosseguia, a tensão crescia. Toda vez que Jane me oferecia algo novo, minha ansiedade aumentava dentro de mim, como se a cada oferta ela estivesse testando meus limites. A sala estava esquentando e parecia-me que as paredes estavam se aproximando de mim a cada minuto, ameaçando me sufocar. Finalmente, um bolo foi trazido para a mesa, uma criação de pastelaria impecável, elevando-se em um suporte de prata, como um símbolo de celebração. O pão de ló em camadas, ricamente decorado com creme, fez com que todos os presentes proferissem exclamações entusiasmadas, surpresos e encantados. Era a peça central do jantar, a coroa da arte culinária de Jane, e ela, é claro, tinha que me oferecer pessoalmente a primeira peça. Você deveria tentar. Jane pareceu aproveitar o momento, cortando uma peça elegante para mim e segurando-a com um sorriso que poderia ter sido sincero se eu não conhecesse suas reais intenções. Vai ser ótimo para o bebê, sua voz soou doce de mel, como a cereja do bolo em si, mas senti algo escuro, escondido sob essa camada. Olhei para o bolo, depois para Lucas, depois de volta para Jane. Acho melhor não, comecei baixinho, tentando evitar o transtorno, mas depois acrescentei, ele parece ótimo embora. Jane inclinou a cabeça para o lado, seu sorriso se alargou ligeiramente e ela segurou o prato mais perto. Julia, um pedacinho definitivamente não vai doer. Vamos, não nos deixe esperando. Naquele momento, algo na sala mudou. O pai de Lucas, Mark, que estava sentado quieto todo esse tempo, de repente pulou e, antes que eu pudesse entender qualquer coisa, rapidamente arrancou o prato de bolo das minhas mãos. Um pedaço de biscoito doce caiu no chão com estrondo, e houve silêncio, opressivo, quase tangível. A voz de Lucas cortou o espaço, sua raiva e confusão se misturaram em um tom áspero. Mas Mark ficou imóvel, com o rosto pálido, mas firme. Eu vi o rótulo na lata de lixo, sua voz era baixa, mas soava alto no silêncio que envolvia a sala. Dei manteiga de amendoim nesse bolo. E então veio o momento do caos. O bolo caído estava no chão como uma cena de crime, deixando para trás uma poça ridícula de creme e migalhas. Todos os olhos se aglomeravam ao redor de Jane como corvos sobre carniça, cada um perfurando-a com uma condenação sombria, como se o mundo ao seu redor tivesse se estreitado de repente. Ela parecia encolher sob o peso desses olhares, uma sombra brilhou em seus olhos, que imediatamente desapareceu, dando lugar à máscara usual de contenção fria. Mas Lucas não conseguiu mais conter a tempestade fervente, sua voz rompeu o silêncio opressivo, agudo e exigente. Mãe, isso é verdade? Você sabia, suas palavras cortaram o ar como uma faca apontada diretamente para o âmago. Ele exigiu uma resposta, mesmo já sabendo. Jane ficou atordoada por um momento, algo escuro brilhou em seu olhar, como se uma onda de emoções que ela vinha segurando por um longo tempo estivesse se preparando para estourar. Mas ela rapidamente se recompôs, recuperando sua habitual contenção gelada. Claro que não, sua voz tremia à beira da convicção, mas as palavras soavam pouco convincentes, como se ela mesma não acreditasse em suas mentiras. Eu nunca faria. Marcos a interrompeu. Não foi um acidente, sua voz estava equilibrada, mas havia uma profunda decepção que corroía cada frase. Eu vi a lista de compras, Jane. Manteiga de amendoim. É a sua caligrafia.
Suas palavras pairavam no ar como uma nuvem pesada. Agora toda a família olhava para ela com descrença e raiva. O murmúrio ao redor da mesa se intensificou, cresceu como uma tempestade ganhando força. Sussurros raivosos e surpresos encheram a sala como um redemoinho, desabando sobre Jane. Lucas balançou a cabeça, as mãos involuntariamente cerraram os punhos e seu rosto ficou branco de raiva reprimida. Como você pode? Sua voz tremia de indignação. Ele deu um passo em direção à sua mãe, seu olhar ardendo de dor e incompreensão. Julia poderia ter morrido. Você sabe disso. Você sabia disso e ainda. Eu congelei no meu lugar, como se estivesse acorrentado ao chão pelo peso do que estava acontecendo. As palavras de Lucas ecoaram na minha cabeça. Foi mais do que um esquecimento ou um erro acidental. Era uma intenção, uma ação deliberada, de sangue frio, disfarçada de inocência. A máscara de Jane finalmente começou a rachar. Seu rosto estava contorcido de raiva. Eu não queria isso, Lucas. Sua voz estava tensa, como uma corda tensa pronta para estalar a qualquer momento. Mas olhe para ela. Ela é fraca. E agora ela dará à luz uma criança que será igual a ela. Essas palavras cortaram meu coração como uma faca enferrujada. Havia silêncio na sala, tão denso que o ar parecia ter se tornado mais denso. Eu vi a dor piscar nos olhos de Lucas, seus lábios cerrados e suas mãos cerradas em punhos novamente. Fraco, sua voz soou mais alta, mais aguda. Ele deu um passo mais perto de sua mãe, sua figura parecia ser a personificação da raiva. Julia é a pessoa mais forte que conheço. E você? Como pode ser tão cruel? Senti os olhos em mim e eles esperavam que eu desabasse, que eu desabaria sob o peso dessas palavras cruéis. Mas eu não fiz isso. Fiquei em pé, segurando os últimos resquícios da minha compostura, meu coração batendo forte, mas meu rosto permaneceu calmo. Jane, comecei, minha voz, contrariando as expectativas, soava surpreendentemente calma e calma, como o vento antes de uma tempestade. Você deixou bem claro o que sente por mim. Mas não é mais só sobre mim. É sobre sua neta. Fiz uma pausa deliberada para que cada palavra penetrasse em sua consciência. E está é a sua família. Por um momento, algo brilhou nos olhos de Jane. Medo? Entendimento? Talvez pela primeira vez em todo esse tempo, ela tenha percebido que suas ações abalaram não apenas minha segurança, mas também seu próprio relacionamento com o filho. Sua mandíbula se cerrou e ela desviou o olhar, tentando esconder a luta interna que fervilhava dentro dela. O resto da noite passou em um borrão. As vozes soaram abafadas, como se viessem de outro mundo. Houve discussões, lágrimas e conversas calmas e tensas enquanto a família tentava processar o que havia acontecido. Parecia que era tudo um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Quando a noite finalmente chegou ao fim, Lucas e eu saímos antes dos outros. O peso do ocorrido pairava sobre nossos ombros, como um peso impenetrável pressionando cada pensamento. Não conversamos muito no caminho para casa e o que poderíamos dizer depois disso? A verdade veio à tona, mas com ela a fachada cuidadosamente construída de uma família decente desmoronou. Tudo o que foi dito e não dito foi dilacerado no ar, deixando-nos sozinhos contra o fundo da noite sussurrando árvores. Quando finalmente cruzamos o limiar de nossa casa, nós dois congelamos. Ficamos ali parados, como as sombras daqueles que éramos há algumas horas. Os ecos do drama daquela noite ainda ressoavam em nossos ouvidos, como o estrondo de trovões distantes após relâmpagos. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele parecia como se sua força o tivesse deixado completamente. Eu não posso acreditar que minha própria mãe faria uma coisa dessas. Sua voz tremia, e eu podia ver a dor piscando em seus olhos. Isso é imperdoável. Ele se sentou ao meu lado, suas mãos encontraram as minhas e seu olhar estava cheio de tristeza e vergonha. Perdoe-me, Julia, sua voz era baixa, quase um sussurro. Isso é imperdoável. Olhei para ele, e naquele momento meu coração estava explodindo de dor por ele. Ele estava preso entre amar sua mãe e perceber sua traição. A culpa não é sua, Lucas, eu disse, tentando colocar toda a ternura e compreensão que pude na minha voz. Seus olhos, cheios de culpa e dor, encontraram os meus, mas pude ver que o peso da noite não o estava deixando. Não poderíamos saber que ela iria tão longe, acrescentei, mas a verdade pairava entre nós como uma pesada cortina de chumbo. Jane havia cruzado uma linha além da qual não havia como voltar atrás.
Nossa família, antes completa e cheia de unidade superficial, agora estava quebrada em fragmentos que não eram tão fáceis de montar. Alguns dos parentes nos apoiaram, atordoados e indignados com as ações de Jane, seus rostos refletindo uma mistura de dor e simpatia. Mas outros pareciam lutar com a realização do que havia acontecido, incapazes de aceitar a verdade. Incapazes de aceitar que um homem que conheciam e respeitavam por tanto tempo fosse capaz de tamanha crueldade. Os dias seguintes passaram como um turbilhão. O telefone de Lucas não parava de tocar, parentes e amigos ligavam constantemente. Mensagens de apoio chegavam uma após a outra, como gotas de chuva no meio de uma tempestade. Alguns ofereceram desculpas, outros choque e descrença. Mas em meio a essa torrente de palavras e emoções, uma coisa se destacou: o completo silêncio de Jane. Sem desculpas, sem explicações, sem tentativa de contato. É como se ela tivesse desaparecido de nossas vidas como um fantasma. Uma semana havia se passado quando Lucas finalmente me trouxe a notícia. Seu rosto estava sério e havia uma estranha mistura de alívio e tristeza em sua voz. O pai dela a deixou, disse ele, tentando não encontrar meus olhos. Ele não consegue perdoar o que ela fez. Ele disse que era uma decisão muito atrasada. Não sabia o que sentir naquele momento. Alívio? Tristeza? Ou talvez pena? Meus sentimentos estavam entrelaçados, formando um nó que eu não conseguia desembaraçar. Perguntei cautelosamente, esperando a resposta com o coração apertado. Lucas olhou para mim, e havia algo como arrependimento em seu olhar. Ela não está lidando bem com isso, disse ele suavemente. Ela está sozinha agora. Havia algo em seu tom que me pareceu um misto de tristeza e decepção. Sua mãe, aquela que havia tentado arruinar nossas vidas apenas alguns dias atrás, agora estava quebrada e solitária. Estávamos sentados na sala, cercados de coisas que antes enchiam nossas vidas de calor. As paredes que pintamos juntos ganharam vida em nossas memórias, relembrando aqueles momentos em que cada pincelada era um reflexo de nossas esperanças para o futuro. Os móveis, escolhidos durante longas viagens de compras juntos, pareciam familiares, como um velho amigo. Era nossa casa, um lugar cheio do nosso amor e história compartilhada. Mas fora desses muros, uma tempestade estava crescendo, ameaçando varrer tudo o que sabíamos. E, no entanto, naquele momento, percebi algo importante. Apesar de tudo o que havia acontecido, tínhamos um para o outro. Éramos uma equipe, parceiros nesta vida, e o que quer que o futuro trouxesse, nós o enfrentaríamos juntos. Nosso filho, que esperávamos, era a personificação dessa força, dessa fé no futuro que tínhamos que construir. Eu te amo, Julia, disse Lucas baixinho, me puxando para mais perto dele, com os braços em volta de mim como se me protegesse do mundo inteiro. E eu te amo, sussurrei de volta, sentindo o calor de sua presença, seu apoio, que sempre esteve lá, mesmo nos momentos mais difíceis. As consequências daquela noite permanecerão conosco para sempre, como cicatrizes no coração que o tempo pode curar, mas nunca desaparecerão completamente. As cicatrizes deixadas em nossa família serão um lembrete do que aconteceu e levará muito tempo para que elas comecem a cicatrizar. Mas quando olhei para o Lucas, para a nossa vida que estávamos construindo juntos, sabia que resistiríamos a qualquer tempestade. Quanto a Jane, sua história foi um capítulo completo em nossas vidas. Fechamos esta página, deixando-a para trás como um livro que não precisa mais ser aberto. Não deixaremos mais que ela determine nossos destinos. Havia um novo capítulo pela frente, um capítulo cheio de esperança e novos começos. E havia uma estrada à nossa frente, não importava o que trouxesse, nós a encontraríamos juntos.